Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer uma homenagem ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, São José. E é com muita alegria que eu faço esta homenagem. E também, já aproveitando essa homenagem que eu vou fazer aqui a São José, justifico também a mudança do nome do canal, que antes se chamava Educação de Verdade e agora se chama Apostolado São José. E vocês vão perceber a razão de eu ter mudado o nome do canal, uma vez que eu sou pai de 3 filhos e tenho São José como o máximo exemplo de pai. E vocês vão perceber o porquê eu tenho ele como esse exemplo máximo de pai neste vídeo, que eu vou começar pelas Sagradas Escrituras. Mais precisamente no Evangelho de São Mateus, capítulo 13 ao capítulo 14, capítulo 2, versículos 13 e versículo 14, que diz o seguinte, abre aspas: Tendo eles partido, aqui eles está se referindo aos magos, diz e prossegue: Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Fecha aspas. Essa passagem ela é extremamente profunda e, na minha concepção, sintetiza toda a função de um pai. O que é ser verdadeiramente um pai? Bem, vamos começar. Quando foi para conceber Nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo apareceu para Nossa Senhora. Uma vez que ela já teve o filho de Nosso Senhor Jesus Cristo e o estavam procurando matar, o anjo não se apresentou a Nossa Senhora, se apresentou a São José. Isso é muito profundo, porque aí mostra a verdadeira função do pai, o verdadeiro, digamos assim, a sua verdadeira vocação, que é proteger os filhos. Além de ser provedor, ele também tem que ser o protetor, porque o anjo não foi para Nossa Senhora, não foi para Maria, foi em direção a São José. Porque é papel de São José, é papel do homem, do pai, proteger e zelar pela família. E ele, de imediato, assim que se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ficou bem claro? Ou seja, ele não questionou. Ele sabia qual era a função dele como pai. O anjo avisou que Herodes queria matá-lo. E ele, de imediato, tomou uma atitude. Isso, para mim, é extremamente profundo. Porque as Sagradas Escrituras, ela é muito sintética, mas ela pega o essencial de tudo, o mais importante, e sintetiza de uma forma que é maravilhoso, é muito... Só quem verdadeiramente é católico e recebe a tradição, assim, esse tesouro da tradição, compreende isso. Porque eu não me dirijo para São José como um pai qualquer que faleceu, não. Eu me dirijo a ele como pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho minhas dificuldades, sim, eu peço intercessão de São José. Por quê? Porque ele é pai.
porque, porque ele passou por dificuldades. Ele sabe muito bem o que é ser pai. E, sobretudo, pai do Salvador, pai adotivo do Salvador, do nosso Salvador. Ele sabe muito bem. Eu sei que muitos protestantes, hereges, não compreendem o motivo de nós católicos pedirmos intercessões dos santos. Eles o tomam isso como idolatria ou algo do tipo, mas não é. Não é. E um exemplo bem simples de que não é. Por exemplo, quando a gente passa por alguma dificuldade, tem alguém da família doente, a gente não pede para os outros rezarem por alguém da nossa família? Ou por alguém que está doente, alguém querido, doente querido? Você não pede para outras pessoas rezarem? Por quê? Quanto mais pessoas rezando, digamos assim, chega aos ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Não é esse o objetivo? As pessoas rezarem, clamarem por algo? Agora imagine você pedir para alguém que foi pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que ele está no céu, porque Deus é pai de vivos e não de mortos. Por isso que eu peço, quando estou em dificuldades, enquanto pai, peço sim a São José, porque ele está no céu e pode sim levar as minhas orações até Deus, até nosso Senhor Jesus Cristo, pode apresentar a Nossa Senhora, e Nossa Senhora como mãe, pode levar até nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. É simples. Eu tomo São José, Nossa Senhora, todos os santos, que a sagrada tradição, a tradição nossa católica nos deu, nos presenteou, Deus nos presenteou, como vivos que estão no céu. Eles estão vivos. Eles estão no céu. Deu para compreender? Então eu peço a eles. Não tenho vergonha nenhuma em pedir intercessão de Nosso Senhor. Aliás, de São José, pedir para levar as minhas orações a Nosso Senhor. Não tenho constrangimento nenhum em relação a isso. Peço mesmo. Por quê? Agora vamos estender mais. Imagine que, por exemplo, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram. Teve ali o pecado original, desobedeceram, aquela coisa toda que eu não vou repetir aqui. E Deus é tão maravilhoso que quis reerguer, quis, digamos assim, corrigir o erro de Adão e Eva, vindo até nós como filhos, como homem. E veio, digamos assim, não como um rei potentoso, mas como uma pessoa humilde, filho de um carpinteiro. Nos deu a graça, digamos assim, de corrigir o erro de outrora. Ficou bem claro? Ou seja, é algo maravilhoso. Só quem verdadeiramente tem essa tradição católica compreende isso. Aí muitos dizem, não, José é um homem qualquer, um homem comum, Nossa Senhora, Maria também é um homem comum. Não é. Porque se fosse um homem comum, uma mulher comum, Deus não esperaria a plenitude dos tempos, digamos assim, esperar no sentido nosso, chegar à plenitude dos tempos para ter o seu filho. Seria em qualquer momento, se fosse por questão de natureza, qualquer um poderia ser pai e mãe de nosso filho. Mas não é questão de natureza. É questão sobrenatural. Todo o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo está envolto de questões sobrenaturais miraculosas. Por exemplo, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, o teve sem dor. Por quê? Porque ela não tem a mancha do pecado original. Ela foi preservada do pecado original. Ficou bem claro? Está tudo envolto de milagres. Tudo tem relações sobrenaturais. E as pessoas que vivem e que se afastam da verdadeira tradição, da verdadeira igreja, elas não compreendem isso.
não compreendem. Mas graças a Deus eu compreendo certas coisas, porque eu tenho que me submeter à sagrada tradição para poder compreender isso e tirar os benefícios disso tudo. Benefícios grandiosos, maravilhosos. Ficou claro? E outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Olha só, São José, após receber a mensagem do anjo, pegou o menino e o partiu, mostrando qual é a função do pai. Proteger, prover a família, proteger. Tanto o filho quanto a mãe. E hoje o que eu vejo são muitos pais, ao invés de proteger os seus filhos da morte, levam os seus filhos à morte. Muitas das vezes, um pai simplesmente pega um filho, coloca na escola, sem procurar saber o que está acontecendo lá. E hoje, infelizmente, as escolas, muitas delas, não vou aqui generalizar, mas a maioria delas a gente sabe que está toda corrompida. Aí você pode perguntar, não, você está sendo generalista nesse sentido. Não, não estou. Olhem aí os índices como é que se diz? De aritmética, de testes de aritmética e de gramática, de português, de ler e escrever. Olha os índices. Se verdadeiramente eu estou mentindo. Se vê de tudo hoje, ideologia de gêneros, professores revolucionários, alunos revoltados, se vê de tudo, menos um aluno terminando o ensino fundamental e médio sabendo ler e interpretar um texto corretamente. Essa é a realidade. E isso é o de menos. Isso quando não é contaminado por ideologia de gêneros. Ou seja, antes, na época de São José, o rei Herodes queria matar Cristo. Matar fisicamente ele. Porque via em Cristo uma ameaça ao seu reino. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não veio tirar a glória de ninguém. Ele veio trazer a sua glória para a gente. E detalhe, e um detalhe importante é que hoje, nas escolas, além de os pais não procurarem saber o que está acontecendo, deixam seus filhos lá para não serem mortos fisicamente, mas espiritualmente, que é pior. Hoje não se pode mais rezar um Pai Nosso na sala de aula, não se pode mais falar de Cristo, não se pode mais falar de coisas sagradas. Então vai falar de quê? No sentido político, social. Se nosso Senhor Jesus Cristo não reina na sociedade, o que é que vai acontecer nessa sociedade lá? Porque as escolas é uma extensão, digamos assim, da nossa força política, ideológica. Ficou bem claro? É assim, pessoal. Então, muitos pais hoje não protegem os filhos, que nem São José fez. Pelo contrário, os leva à morte. Não estou falando aqui só apenas de escola, mas em todos os aspectos sociais. Acha que dar tudo a um filho é suficiente, isso, aquilo, outro. E assim sucessivamente. Sem falar no comportamento do próprio pai. Um comportamento, às vezes, de menino. Muitos pais têm comportamento de menino. E para completar essa questão das passagens das Sagradas Escrituras, eu vou ler aqui na Catena Áurea, digamos assim, como que os santos e doutores da igreja interpretam essa passagem, que na verdade de São João Crisóstomo.
Ele diz o seguinte, especificamente sobre isso. Abre aspas. Vê o tirano encher-se de furor logo que nasce este menino. E vê também a mãe fugir com o filho para a terra estrangeira. E que sirva isto de exemplo para que, quando começares alguma obra espiritual e passares por tribulações, não te perturbes, mas, guardando este exemplo, suportes tudo com virilidade. Fecha aspas. Ou seja, ele está falando aqui de São José. Ou seja, nas dificuldades que os pais hoje estão passando, sobretudo nessa questão espiritual, que hoje nós estamos travando e a guerra espiritual está mais clara ainda, está mais explícita, nós temos que agir com virilidade, como homens, e não como moleques. E muitos pais hoje se comportam de forma infantil, como moleques, querem ser amiguinhos do filho. E não é assim que se deve comportar hoje, sobretudo nos tempos atuais. Tem que se comportar com virilidade, como homem. Como um exemplo de um amigo meu que compartilhou comigo o modo como ele catequiza seu filho, como ele instrui os seus filhos na questão sobre o mundo atual. Ele fala como homem. Vou aqui colocar o texto dele na íntegra, assim, porque não tem autorização. E eu penso que também ele não aceitaria. Porém, o modo como ele faz é modo de homem. E ele está totalmente correto. Mostrar a realidade para os filhos, dizer o que está acontecendo e tomar uma atitude. E não ficar acovardado, com medozinho de algum trauma psicológico. Não, tem que falar como homem, para que o filho compreenda o que é ser viril numa situação como a gente está vivendo. Assim como São José agiu como um homem. E São José era um homem justo. E essa questão de São José sair de noite, também a gente pode tomar como uma forma simbólica. Não que o que aconteceu ali foi simbólico, não. Foi à noite mesmo. À noite se levantou e partiu. E hoje nós estamos vivendo uma escuridão espiritual, moral em nosso país. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu fui denunciado de maus... Me denunciaram, houve uma denúncia anônima, onde eu fui acusado de maus tratos animais. Que eu estava maltratando o animal, que eu criei aqui um cachorro e uma gata que meu menino pegou na rua, e a gata veio e deu cria. Teve 5 filhotes. E alguém, não sei porquê, me denunciou. E eles vieram aqui, eu os convidei para entrar, chegou aqui um policial, um guarda municipal e 3 agentes aí de proteção animal, alguma coisa. Eu acredito que outra, e uma mulher que eu acredito que era veterinária. Veio e os convidei a entrar. Não, vocês entrem, olha se eu estou maltratando ou não. Veio, constatou e viu que era uma denúncia falsa. E foram embora. Aí eu fico pensando, meu Deus, com um animal é assim. Agora, ninguém, quando uma pessoa, uma menina aí, ou alguém quer tirar o próprio filho do ventre, ninguém vai lá para proteger a criança. Olha só os valores que a gente está vivendo hoje. E recentemente aconteceu algo desse tipo. Ou seja, tirar a vida de uma criança ainda no ventre, pode. Agora, você dá um tapinha no cachorro, no gato, aí não pode, que você é denunciado, pode ir preso. Agora, matar um ser humano, pode, dentro do ventre. Aonde é que a gente vai parar, pessoal? Por isso que nós pais temos que ser viris, ensinar os nossos filhos a serem homens. Dizer, ó meu filho, no dia que você
se casar, no dia que você assumiu a mulher, se casar, assuma seus filhos, assuma seus atos. Eu estou criando um homem e não um assassino. Estou criando uma mulher e não uma assassina. A realidade é essa. E São José é exemplo perfeito para isso. Protegeu e também criou nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso. Tem outras coisas que eu estava querendo falar aqui, mas eu estou fazendo esse vídeo já quase 2 horas da manhã, na madrugada desse domingo. Estou um pouco cansado já e foi o horário que eu pude. Foi após os meus filhos dormirem. E é isso. E logo após, digamos assim, após o vídeo aqui, essa minha fala, eu vou deixar aí algumas fotos de pais com seus filhos que me enviaram. Eu perguntei se tinha pessoas que eu conheço, familiares, amigos, colegas, se tinha interesse nesses dias dos pais, colocar a foto com seus filhos para homenageá-los. E alguns aceitaram e mandaram, outros não escutaram a mensagem, não deu tempo, não sei o quê. Por exemplo, eu pedi ao meu irmão a foto do meu pai, ele estava viajando, eu acredito que não vai dar tempo. E é isso. Agradeço muito a São José por ter agido como homem, com virilidade, e ter protegido nosso Salvador, enquanto ele era criança. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Veja também a foto desses pais. Vou colocar também eu, juntamente com os meus filhos. Agradeço muito a Deus por isso. E espero vocês no próximo vídeo.